Olá pessoal, eu sou a professora Ana Cristina. Na aula anterior nós falamos sobre a Revolução Francesa e eu terminei fazendo uma pergunta para vocês. É possível a gente identificar princípios liberais na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Vem comigo que eu vou te responder. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e vamos buscar esses elementos, esses princípios liberais. No artigo 1º, ele diz: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Gente, aqui você tem um tema muito importante, é o tema da liberdade. No artigo 2º, ele coloca: a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Os direitos naturais, gente, só lembrando a vocês, estão relacionados, entre outras coisas, ao direito à vida e ao direito à propriedade privada. Olha aí, mais um elemento liberal, propriedade privada. Está defendendo o direito do homem à propriedade privada. No artigo 6, ele coloca: a lei é a expressão da vontade geral. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para um outro tema, o tema da vontade geral. Esse tema não é um tema liberal. No entanto, é um lema muito importante, porque ele vai servir de inspiração para todo o movimento da Revolução Industrial. É a ideia da democracia, é a ideia da participação do povo, da participação política, para que eles possam ter os direitos sociais tão necessários para a sociedade. Mas você pensa que os outros, e quando eu digo os outros, são os outros estados na Europa, que eram também absolutistas, iam aceitar isso facilmente? Ora, afinal, uma revolução na França, gente, significava o quê? A possibilidade dela se estender para os outros estados nacionais. Eles não iam aceitar isso. E a partir daí, então, tem início o momento da contra-revolução. Outros países, como a Áustria, por exemplo, e aí vale lembrar a vocês, a rainha da França, ela era austríaca. Maria Antonieta, esposa do rei Luís XVI, ela era austríaca. Inclusive, ela era chamada pelos franceses de a estrangeira. Nesse sentido, fazia muito sentido que a Áustria viesse ajudar a França, viesse ajudar os reis, ao monarca, ao absolutismo monárquico. Nesse sentido, acontece a contra-revolução. O rei, percebendo toda a situação, ele tenta fugir da França. No entanto, essa fuga não vai dar certo. Quando ele está chegando na fronteira do território, quase saindo da França, ele é capturado. O rei foi capturado junto com a sua família, foram levados para a prisão. Tem início agora uma nova fase da Revolução. Cria-se a Convenção, proclama-se a República. Nesse caso, aparecem aqui 3 partidos que vão dominar a cena política desse período. Os girondinos, que representam a alta burguesia, os jacobinos, que representam a pequena burguesia e os interesses do povo, e a planície, que ora vai aderir aos interesses dos girondinos, ora vai aderir aos interesses dos jacobinos. Nesse sentido, os jacobinos, representados pela figura de Robespierre, vocês podem estar observando agora a imagem dele, eles vão representar os interesses do povo. Inclusive, uma camada específica da sociedade francesa vai apoiar os jacobinos, são os sans-culottes. Seriam os trabalhadores urbanos, uma grande massa de trabalhadores apoiando os jacobinos. Os jacobinos, por sua vez, representam a parte, digamos assim, mais radical da Revolução. Eles vão assumir o controle. No entanto, começa um período devastador da Revolução. A Revolução agora torna-se o terror. Essa foi a fase mais violenta da Revolução Francesa. Os jacobinos no poder, e eu já tinha falado para vocês, foi a ala mais radical,
liderando a convenção, eles levam o rei a julgamento e o rei é condenado à morte. Agora, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um fator que é muito interessante que ocorreu durante a Revolução Francesa. Nesse período, um médico, Dr. Guillotin, criou um novo instrumento. Esse instrumento foi a guilhotina. Embora, no primeiro momento, ela se apresente como um instrumento de violência, é curioso entender que esse instrumento, na verdade, foi criado pelo Dr. Guillotin com a melhor das boas intenções. Como assim, professora? Como um instrumento tão terrível que corta a cabeça das pessoas pode ser criado com o objetivo de fazer o bem? Isso parece não fazer sentido. Era o que se passava pela cabeça do Dr. Guillotin. Pode parecer muito estranho, né, gente? Mas eu vou explicar para vocês como que isso funcionava. Bom, Dr. Guillotin era um médico e ele era um médico preocupado com a questão da igualdade. E mais do que isso, com a questão humana. Lembrando a vocês que o lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade, fraternidade. Reparem bem, igualdade. Quando o Dr. Guillotin pensa na guilhotina, ele pensa numa forma onde as pessoas deveriam ser condenadas à morte, embora ele fosse até contra a pena de morte, mas já que a pena de morte não tinha sido abolida, Dr. Guillotin entendeu que pelo menos as pessoas deveriam ter a mesma morte. Mas faz sentido pensar num instrumento tão brutal como um meio de tornar a morte igual para todos ou mais humana? Sim, gente, faz sentido. Dr. Guillotin entendia que era uma forma rápida e, se é possível dizer, ele acreditava que era também indolor. E que seria para todos, independente da condição social, reforçando a ideia da igualdade. Pode parecer estranho, gente, mas naquele momento isso fez todo sentido. Mas voltando à questão do terror, porque é nessa fase que nós estamos da Revolução Francesa, e reparem bem, o nome é terror, ou seja, é um momento crítico da Revolução Francesa. Por quê? Porque os jacobinos no poder, liderados por Robespierre, Maximilien Robespierre, considerado incorruptível, eles vão entrar num momento de paranoia, digamos assim. Eles começam a pensar que todos ou qualquer um poderia ser um traidor da pátria. Nesse sentido, começam então as perseguições. E o número de pessoas que são condenadas à morte, que são condenadas a morrer na guilhotina, aumenta consideravelmente. Por isso, nós chamamos esse período de período do terror. Para vocês terem uma ideia, foi um período tão violento que a gente pode até dizer que é um momento em que a revolução devora os seus filhos, assim como Saturno devorou os seus filhos. Lembram disso? Vocês estudaram mitologia grega lá no 6º ano. Por isso que, em história, é tão importante a gente entender que nada está sozinho, nada está em situação isolada. Uma coisa sempre puxa a outra. Eu estou aqui falando de Revolução Francesa e acabei de citar uma situação lá da Grécia Antiga, lá do 6º ano. Tudo em história está interligado de alguma forma. Bom, gente, voltando para a Revolução Francesa, é a ditadura jacobina. E é a ditadura jacobina no período do terror e a própria Revolução acaba devorando os seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Várias pessoas foram consideradas traidoras e por isso foram condenadas à morte, a morrer na guilhotina. E pasmem, o próprio Robespierre, o líder dos jacobinos, o líder da ditadura jacobina, ele também foi parar na guilhotina. Também vai ser considerado um traidor e vai ser levado à morte na guilhotina. Com a queda dos jacobinos, com a morte de Robespierre, os girondinos
ascendem ao poder novamente, conseguem o controle e formam então um novo governo, o governo do Diretório. Vocês estão lembrados que eu havia comentado com vocês que os girondinos defendiam os interesses da alta burguesia? Pois bem, agora a alta burguesia está no poder. No entanto, nas eleições seguintes, os jacobinos começam a se recuperar. E aí, com medo da ascensão dos jacobinos, o Diretório, o governo do Diretório, apoia uma nova personalidade que surge na França, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, assume o poder apoiado pela alta burguesia e cria, então, o governo do consulado. Logo em seguida, 18 Brumário, Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e assim termina a nossa Revolução Francesa. E agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão lembrados que lá no início eu falei que a Revolução Francesa ela marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea? Pois bem, a Revolução Francesa ela foi tão importante que ela se espalhou por todo o mundo ocidental. E a minha pergunta agora que eu faço é, você seria capaz de identificar algum movimento que tenha sido inspirado na Revolução Francesa? Eu quero que você pense sobre isso. Então, comece a pensar na Europa, comece a pensar nos movimentos da América, inclusive na América Latina, mais especificamente no Brasil. Será que a Revolução Francesa chegou a inspirar algum movimento aqui no nosso país? Vamos pensar sobre isso? Lembrem que eu falei que nada em história está isolado. Uma coisa sempre está relacionada à outra. É por isso que a gente trabalha muito com causa e consequência. Há sempre uma ligação entre elas. Então, agora que vocês já pensaram bem, refletiram, acho que eu posso dar essa resposta para vocês, se é que vocês já sabem. Vamos lá. No Brasil, a gente pode identificar, em 1798, a Conjuração Baiana, que também recebeu o nome de Revolta dos Alfaiates. Na América Latina, a gente também pode falar sobre a Revolução no Haiti. Também foi inspirada na Revolução Francesa. Tá vendo? Nada está isolado em história. Tudo está interligado. Eu terminei a Revolução Francesa falando de Napoleão Bonaparte. Mas isso, gente, vai ficar para uma próxima aula. Eu sou a professora Ana Cristina, agradeço a atenção de vocês, fiquem bem, cuidem-se.